Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a nossa sétima videoaula de história. Bem, hoje eu vou estar trabalhando com vocês sobre o trabalho no campo, conflitos e violência no campo. Antes de começar a falar sobre o nosso conteúdo, me passou assim pela cabeça uma lembrança de quando eu era criança e me lembrei que minha mãe e meu pai sempre levavam a gente para ir com eles para o cultivo, a colheita de café, né? E tanto eu como meus irmãos, a gente amava aquilo pra gente era a melhor coisa do mundo, de estar ali com eles, principalmente aos sábados, né? Porque de segunda a sexta estávamos na escola e aos sábados íamos com ele. E era muito bom sentir aquele ar do campo, aquele cheirinho de flores verdes, né? Aquele cheiro, aquilo para nós era maravilhoso. Então vamos lá, né? Da início. No Brasil, aproximadamente 17,8 milhões de pessoas estão envolvidas no trabalho rural, número que corresponde a 21,1% da população economicamente ativa do país. Lembrando que quando se fala no trabalho rural, a gente não fala só sobre a colheita do café, sobre o cultivo de plantas, sobre o cultivo de hortaliças, não. Estamos falando sobre o cultivo de plantas e falando sobre a criação de gados e a criação, ou seja, de animais, que aí falamos sobre a agropecuária. O trabalho no campo não se desenvolve de maneira homogênea. Existem diversas formas de relação. Desse modo, são classificados em, ou seja, essa maneira homogênea, quando se fala ou seja, de uma forma diferente, não se fala apenas a um tipo de trabalho. Bem, eu vou aumentar aqui a tela para vocês verem melhor, né? Aqui, pronto. Aqui temos diversas formas de trabalho, como são classificados esses trabalhos, né? Aqui no grupo 1, temos os poceiros. Os poceiros são trabalhadores rurais que ocupam terras do governo com a finalidade de desenvolver a agropecuária, ou seja, o cultivo de plantas e a criação de animais. Temos no 2 aqui parceiro, no grupo 2, que fala sobre são parceiro fixado entre o dono de terras e um trabalhador rural. Dessa forma, um disponibiliza o espaço agrário, ou seja, as terras, e o outro a força de trabalho, ou seja, o dono dá a terra e o trabalhador ele entra com a força de trabalho, né, com o plantio e o cuidar da terra. Aqui no grupo 3 temos pequenos proprietários e arrendatário. No grupo 3, o que são? São pequenos proprietários. São pequenos produtores rurais que atuam em sua terra, geralmente com a mão de obra familiar, que é as que chamamos de agricultura familiar. Os arrendatários são agricultores que não possuem terras, mas dispõem de equipamentos agrícolas. No grupo 4, aqui temos os assalariados permanentes. Aqui, assalariados permanentes no vermelho. O trabalho com certa estabilidade. Isso quer dizer que o serviço não tem um prazo determinado para terminar, ou seja, é algo fixo. Não tem um prazo para dizer assim, vai até tal dia. Não. O assalariado temporário, aqui no grupo 5, são trabalhadores rurais que desempenham atividades por um período determinado, ou seja, o contratante faz um contrato de janeiro a março. Isso aqui é determinado, né? Que é o assalariado temporário, tem um tempo para ele ficar ali naquele trabalho. Os 6 não remunerados, vamos ver o que diz aqui. Corresponde ao trabalho realizado muitas vezes pelo grupo familiar,
que são filhos, esposas e etc., sem que haja o pagamento de salário, ou seja, são ali o trabalho entre eles, não tem remuneração nenhuma. Aqui temos duas imagens. Nessa primeira imagem, tem aí o cultivo de hortaliças, né? A colheita. Um trabalhador que está aí fazendo esse cultivo da hortaliça. O trabalho no campo e sua importância na renda da população do campo. Antigamente eles faziam essa colheita apenas para o consumo próprio. Já hoje eles fazem essa colheita para a venda e o próprio consumo, né? Na segunda imagem temos agricultura familiar, colheita da soja gerando renda. Aí tem um grupo, né, onde todos estão fazendo essa colheita da soja. Conflitos e violência no campo. Antes de citar esse conteúdo, esse assunto aqui, conflitos e violência, de que forma acontece essa violência no campo? Vamos citar um exemplo. Um contratante contrata um grupo de pessoas, aliás, contrata apenas uma pessoa para trabalhar. Eles fazem um acordo de trabalhar, no final do trabalho, fazer esse pagamento de tanto. Aí essa pessoa vai trabalhar e termina esse trabalho. Aí quando é na hora dele receber o seu pagamento, o contratante não paga o que foi combinado. O que o trabalhador vai fazer aí? Ele vai deixar isso de mão? Ele não vai deixar de mão, ele vai reivindicar o direito dele. Ele trabalhou, ele quer receber, ele precisa desse dinheiro. E o contratante não paga a quantia que foi determinada. Essa pessoa fica furiosa por isso, já está com outros problemas, aí chega e age com violência por exemplo, com esse fazendeiro. Aí que acontece o conflito e a violência no campo. Muitas das vezes acontece isso com um grupo de pessoas que invade terra do governo sem a permissão, achando que aquela terra ali ninguém vai querer, é do governo, o governo está utilizando, aí eles falam, vamos invadir, porque aqui nós temos direito. Só que direito tem? O governo deu, o governo não deu. Aí o governo entra com ação, vai polícia, vai justiça, vai tudo o que ele puder levar para poder tirar aquelas pessoas desse lugar. E as pessoas não saem. Aí vai ter embate, né, entre a polícia e essas pessoas. Aí vai ter o conflito e a violência. Durante mais de 3 décadas, a Comissão Pastoral da Terra é um grupo, viu, pessoal, que defende os direitos dos trabalhadores rurais, registrando violências contra trabalhadores rurais, através do trabalho de seus pesquisadores em cada estado, que documentam casos específicos de despejos, assassinatos, prisões arbitrárias, agressões, lesões corporais, ameaças de morte e tortura. Aí essa comissão pastoral, ela defende os trabalhadores rurais, né? Vocês podem ver nessa imagem que tem o símbolo do CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Em volta tem diversos alimentos, né? Diversos alimentos no cultivo das terras onde as pessoas elas ficam instaladas. De janeiro a agosto de 2002, a CPT, ou seja, a Comissão Pastoral das Terras, documentou 34 assassinatos de trabalhadores rurais de 1985 a 2002. Foram registrados 1.150 assassinatos de trabalhadores rurais, advogados, técnicos, lideranças sindicais e religiosas ligadas à luta pela terra. A impunidade é praticamente a regra geral nesses casos. Desses 1.150 assassinatos, apenas 121 foram levados a julgamento. Então, é um número muito grande, né? Para apenas 121 ser levado a julgamento. Bem,
Eu vou estar passando agora um vídeo para vocês, onde duas pessoas ligadas à Comissão Pastoral da Terra, eles falam um pouco sobre essa comissão, né? Que são líderes que organizam e mantêm a CPT. E por hoje é só, assistam o vídeo e até a próxima aula. Comissão Pastoral da Terra, CPT, filha da paixão pelos pobres da terra, filha do reino dos céus. O sentido germinal da CPT é ter sido fonte de novas formas de ser igreja e de novas práticas de cidadania. Completar 35 anos de existência suscita novas e maiores responsabilidades. Agora falando um pouco dos 35 anos da CPT, o que isso representa? O Congresso, em relação aos 35 anos, é um momento também de renovação da nossa aliança, do nosso compromisso, né? Com o Deus dos pobres, com os pobres da terra. Então é um momento de renovação de compromisso, de aliança. Então, para mostrar que esses 35 anos, a CPT ela pode ter ressignificado as suas estratégias, as suas ações, ter feito algumas mudanças, mas para permanecer a mesma, fiel à causa dos pobres da terra. O jubileu, como sempre, ele é um momento no qual se entra em contato com as origens, com o princípio, o que era, para que a gente possa resgatar, possa trazer no presente aquilo que acontecia. No caso da terra, o importante é, sobretudo, lembrar, né, o jubileu quer nos lembrar essa necessidade da redistribuição da terra. A terra é de todos, a terra precisa ser cuidada por todos, todos os biomas precisam ser respeitados, precisam ser acolhidos, são, digamos, o habitat onde o ser humano Comissão Pastoral da Terra.